tough to swallow, right? I think plenty of times throughout the season, there's calls that go against you or go for you, or they miss or they didn't. But obviously, in a situation like that, where it seemed like everybody in the world saw it, it's tough. It's tough. Los Angeles to Super Bowl 53. Bad snap. The kick is good. Rams win it, and on to Super Bowl 53 they go. Começa agora We That's Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação: Caio Rossini. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao We That Podcast. Geralmente a gente começa feliz, contente, pra cima, mas não tem como ficar feliz com o que aconteceu com o UFC Championship Game, né? Minha meta nesse podcast será passar deste momento até o último minuto xingando as zebras, os árbitros que tiraram qualquer possibilidade do Saints chegar ao Super Bowl em uma chamada escrota, bizarra. Não tem como não marcar falta, gente. E não era apenas uma falta, foram 3. Ele podia jogar a bandeira pra cima e depois escolher qual falta ele queria marcar. De tão ridículo foi o que aconteceu. Enfim, vamos apresentar a galera que tá com a gente hoje. We That Escalação. Começando sempre por ela, tudo bem, já? Bem pra quem, né? Bem pra quem. Primeiramente vai tomar no cu a NFL, segundamente não tem nem o que dizer, só tenho que sentir. Mas tamo aí, né? Fazer o quê? Na medida do possível, estamos bem. Nessas horas a experiência e a velhice é muito importante, porque tinha muita gente ontem no bar precisando de ajuda e eu tava lá junto com e deu pra ajudar a molecadinha lá, porque tinha uns caras que eles estavam desconsolados. Mas acabou, perdemos e teve a questão da arbitragem, que foi um negócio miserável. O time também não ajudou. Mas setembro tá aí, cara. Setembro sempre chega, a gente vai xingar até não poder mais, a gente vai sentir a eliminação até não poder mais, mas em setembro vai começar a temporada de novo e por um momento a gente acaba esquecendo, né? Bola pra frente. E aí, Igor? E aí, galera? Tudo muito triste, muito escuro. Tô aqui no meu quarto faz 2 dias, nem fui trabalhar hoje. E fiquem calmos, daqui a pouco é hora de ficar puto com o draft e com o dinheiro jogado fora. Sempre pode esperar isso do Saints. E aí, Léo? E aí, galera? Depois de uma ausência aí do podcast, achei que ia voltar em grande estilo. Infelizmente não aconteceu. É complicado, né? Muito difícil. A gente, como torcedor, sente um mix de sentimentos e é foda. Torcer pro Saints é complicado. Mas como o Igor falou, no que vem, o pai também, no que vem tá aí. Vamos que vamos, bola pra frente. O que passou, passou. E vamos que vamos, porque setembro sempre chega. E temos também convidado especial. We That Estrela Móvel. Estamos mais uma vez com ela, Érica do NFL de Bolsa. Tudo bem, Érica? Seja bem-vinda mais uma vez. Oi, gente. Tudo bem? Não tá, né? A ressaca esportiva hoje tá bem grande. Mas é isso, é esporte, não adianta, né? Torcer pro Saints é isso, a gente sempre sabe que pode vir um jeito novo de sair do campeonato, de se decepcionar, então... Mas bola pra frente, isso mesmo, a gente tem temporada agora, então... Tamo aí. We That Podcast. Bom, eu gostei do otimismo de vocês, de falar a bola pra frente. Eu, sinceramente, não consigo ainda. Eu ainda tô extremamente revoltado.
É lógico que o time teve erros, a gente errou, o Rams errou, enfim, faz parte do esporte. Se fosse qualquer outro erro de arbitragem, como provavelmente teve durante o jogo e a gente já esqueceu, eu também não estaria revoltado. É que foi muito grotesco, foi muito gritante e foi na hora que ia resolver a partida. Se aquela falta fosse dada, o Rams tinha apenas um timeout, o Saints estaria numa primeira para 10, ou depende da falta, né? Podia ser uma primeira para 10, podia ser uma primeira para gol da linha de 6. Com 1 minuto e 40 no relógio, podia correr 2 vezes, queimava 3 vezes, queimava um timeout do Rams, queimava mais 1 minuto e 20 do relógio, chutava aí faltando 20 segundos e ia pro abraço. Mas por algum motivo que ninguém conseguiu me explicar ou convencer, os juízes não deram aquela falta. E quanto mais eu vejo, eu já vi pela TV, já vi vídeos de torcedores que estavam na arquibancada, e cada ângulo diferente que eu vejo, eu não consigo acreditar que foi só um erro. Ah, mas é a teoria da conspiração. Cara, é impossível errar desse jeito. Na moral. Mesmo quem tá começando a assistir o jogo agora. Tem um cara que trabalha comigo na rádio que começou a assistir o futebol americano agora, nos playoffs. E quando aconteceu o lance, ele falou pra mim, quando aconteceu o lance, eu falei, cara, isso não pode ser legal. Sabe? Eu não entendo do jogo, mas isso não pode ser legal. Então, você não precisa ser árbitro. Sabe? É difícil acreditar que... Não dá pra chamar isso de um erro, cara. Tem que ter muita vontade de não querer marcar aquela falta. E aí, parabéns. Mandaram o Rams pro Super Bowl. Meu pai tava do meu lado também, ele não entende de futebol americano, até ele ficou puto junto comigo. E ele não entende. E ele falou, isso aí não é falta? Você falou, Caio. Não tem ninguém, na hora, todo mundo começou a falar, isso é falta, isso aí vai dar uma discussão se o Rams ganhar essa partida. E aconteceu, o Rams ganhou. Claro que o Saints não foi a melhor partida da história do Saints, teve problemas sim, a gente vai falar disso mais pra frente, mas é muito ruim perder assim. Se fosse ano passado, a gente perdeu pra uma cagada do jogador nosso. É pior, mas beleza, o jogador nosso, ele voltou esse ano, jogou razoavelmente, mas perder por causa de juiz. Eu tô acostumado com o futebol brasileiro, toda semana tem problema, mas na NFL a gente não tá acostumado a ver essas babaquices assim, não. Esse ano o nível da arbitragem na NFL tá bem ruim. Esse ano piorou muito. Tá bem ruim. Tá parecendo quando eram os juízes reservas lá, que tem uma exatamente, o lockout. Em greve, tá parecendo a mesma coisa. Tá num nível fraquíssimo esse ano. Eu não gosto de fazer analogia com futebol, com soccer, né? Mas é como se... Vocês devem lembrar na Copa do Mundo de 2010, quando Gana e Uruguai estavam decidindo uma vaga, se não me engano, na semifinal da Copa do Mundo, e aí o cara de Gana cabeceou, o Luizito Soares espalmou a bola, o juiz deu pênalti e expulsou o Luizito. Para explicar pro pessoal do meu trampo como que era o absurdo que tinha acontecido, a analogia foi a seguinte, imagina esse lance, imagina que o Luizito, em vez de espalmar a bola, ele segura a bola, repõe a bola em jogo, o Uruguai faz o gol e o juiz não dá falta. É mais ou menos isso que aconteceu. Só pra ter ideia do tamanho do absurdo que foi não marcar aquela falta. Concordo. Cara, foi bem feia mesmo, né? Eu, sei lá, pra mim é muito complicado culpar a arbitragem por essa jogada, apesar de ser um momento muito crítico do jogo. Culpar a arbitragem por isso, porque, por exemplo, o Saints já foi favorecido nessa temporada num jogo crítico para outro time. Por exemplo, o jogo contra o Pittsburgh Steelers, eles deram uma interferência no Kamara que o Joe Hayden, se ele encostou no Kamara, sabe, eu não vi. E é uma jogada que tira o Pittsburgh Steelers dos playoffs, né? Coloca o Saints na linha de 1 jarda do ataque e tira um time dos playoffs, cara. É jogo eliminatório ali. O Ravens toma vantagem e aí vai ser campeão da divisão. Então, assim, é muito difícil. O jogo em si teve uma arbitragem péssima para os dois lados, sabe?
Tem uma jogada que o Onyemata vem correndo e pisa na cabeça do jogador do Rams. Não sei se vocês viram, ele vem igual um retardado. Né? Assim, eu entendo a indignação, eu entendo o quão grave foi a situação, sabe? O quão grave a ponto da liga falar, então, a gente errou, galera. Tá muito errado, sabe? De todo mundo falar depois, meu, não tem, tipo, jogadores do Rams admitirem, sabe, que foi absurdo, mas eu acho que tem tanta coisa que aconteceu nesse jogo pro nosso lado e pro Rams que eu não consigo, assim, ficar tão indignado como vocês ficaram com a arbitragem. É que eu acho que esse lance foi uma gota d'água pra um ano muito ruim de arbitragem, né? E que vai levantar uma discussão muito grande agora na off-season porque eles não trabalham um ano inteiro como árbitros, né? Eles têm outras profissões, assim, é que nem aqui no Brasil, que não é profissionalizado, não sei o quê. E vai ter que ter alguma mudança, seja... Estão falando de poder revisar interferência, rezar falta, de desafio. Se bem que não poderia ter desafio, né, naquela hora. Mas... eu acho que foi o momento ali que mais tinha público pra ver, que foi a gota d'água, que a arbitragem da NFL tá num nível muito ruim, assim, pro que deveria ser, sabe? Eu acho tanto assim, marcando coisas que não são, quanto marcando coisas que não são nada. Eles erram dos dois lados. Sim, pois é. Se você teve o roughing the passer ontem contra o Patriots, que não foi absolutamente nada. Eu ia falar exatamente isso. De uma forma geral, se você pegar o jogo todo, os 4 quartos mais overtime, a arbitragem do jogo do Patriots foi muito pior que a do Saints. Mas muito pior. É que assim, a proporção da jogada do contra nós, ela foi muito maior, porque era uma jogada decisiva. Mas de uma forma geral, se você somar os erros, o que aconteceu ao longo da partida, a arbitragem do jogo da final da AFC foi pior que a do nosso jogo. Mas eu tô com o Igor, eu concordo plenamente com o Igor. Existe a indignação por conta do erro da arbitragem, porque seria uma jogada que poderia nos colocar no Super Bowl, mas tem muito mais coisa em discussão aí do nosso time, e na minha opinião principalmente do ataque. Eu acho que a defesa ela sai ilesa, apesar do final do primeiro tempo, mas o erro foi só a cereja no bolo também, que culminou com a nossa eliminação. Mas tem muita coisa errada no nosso time que a gente torce para que pro futuro breve aí, onde a gente deve ter o Brees por mais uma temporada, que mude pra gente poder melhorar. O time pra mim vai continuar sendo competitivo, a gente vai seguir com chances, o time é talentoso, mas tem algumas coisas, alguns paradigmas que, e quando eu falo isso, se trata basicamente do Sean Payton e do plano de jogo do ataque, que eu acho que precisa mudar. Quem diria que a defesa seria Pois é, a defesa né? A gente se acostumou tanto a ter uma defesa tão ruim, mas eu acho que jogaram muito bem esse jogo. Teve alguns momentos de lapso, assim, que não foi tão bem, mas eles cansam muito mais do que o ataque. Não dá pra segurar todo o lance também. Quando a defesa estava inteira, que foi o final do primeiro tempo, teve aquelas chamadas de blitz do Dennis Allen, naquele 2-minute drill do Rams. E aí o final, a prorrogação, é porque a defesa estava pregada e aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Mas pra mim a defesa tá parte dessa discussão hoje. A defesa não tem culpa de nada, absolutamente nada. E só sobre a defesa é importante a gente ressaltar, né, pai, que apesar de todos os pesares, o último drive do jogo, que foi o do field goal, a defesa fez um drive cedendo 3 jardas. Sim, tanto que foi um field goal de 57, né? A interceptação acontece, eles chutam um field goal de 57 porque a defesa cede 3 jardas. Mas eu acho que o ataque, lógico que ele tem pontos que precisam ser melhorados, mas a gente precisa lembrar também que mesmo com todos os problemas, o ataque com 1 minuto e 40 antes do jogo estava na reta. Concordo. Então muita coisa está sendo discutida, muita coisa está sendo colocada em xeque por conta da falta. Que se tivesse sido dada, pouquinho, e o Saints tivesse convertido o field goal, tivesse ganhado o jogo,
a gente não teria ouvido falar que o Brees tá velho, a gente não estaria ouvindo falar que o Brees tá lançando demais, a gente não estaria reclamando que o jogo corrido não entrou. A gente só vai falar dos erros do Saints porque a falta não foi marcada. Aí você fala do jogo corrido não ter entrado, eu acho que é muito mais mérito do front seven do Rams. Eles limitaram o nosso jogo corrido a 48 jardas. Eu acho assim, eu vejo problema na insistência de corrida pelo meio. Eu não sei se o Igor e vocês concordam comigo, mas isso pra mim foi um problema, porque a gente tentou uma vez, tentou 2 vezes, tentou 3 vezes. Os caras conseguiram vários tackle for loss em cima do jogo corrido. E eu acho que insistiu muito também em correr pelos gaps, sei lá. E muito também depois da lesão do Josh Hill, a gente perdeu muito em bloqueadores, né? Já estava sem o Ben Watson. Aí você perde o segundo tight end durante o jogo. Aí fica complicado bloquear, porque o jogo TS depende muito da linha ofensiva e dos bloqueios dos tight ends. E a linha ofensiva, como já tava meio bem ruim baleada. também, né? Nos playoffs é lesionado. muito difícil uma linha chegar... É quase impossível chegar sem lesão, né? Eles estão jogando sempre no sacrifício. E eu senti muita falta de criatividade nas corridas. Principalmente, tentar usar os wide receivers nos reverse, tentar usar mais o Tyson Hill, que ele corra com a bola, não dê a bola pro Camara toda hora. Porque faltou criatividade no jogo terrestre, não é só o jogo aéreo que precisa ser criativo. Ficar só correndo pelo meio não vai resolver, tem o Ndamukong Suh e o Aaron Donald lá, meu. Não tem como. Os caras são 2 monstros lá. Donald, Brock, então, o outro linebacker que veio do Jaguars lá, ó. Eles são muito bons. E outra coisa, a gente precisa também reconhecer que a defesa dos caras também não é pouca bosta. Os caras sabem jogar. A diferença que a secundária deles com a Talib jogando é uma barbaridade, porque no primeiro jogo ele não jogou, o Marcus Peters foi queimado o jogo inteiro, a secundária foi muito mal, mas nesse jogo você vê a diferença que o cara faz. E que o front seven deles também fez muito. E vocês estavam falando aí... Desculpa aí meu microfone, ele continua horroroso. Então vamos falar rapidinho. Vocês estavam falando do Aquitalib, mano, ele tava fungando no cangote do Michael Thomas o jogo inteiro. Tipo, o Michael Thomas conseguiu produzir um pouco, mas não foi aquela maravilha que a gente sabe que ele consegue ser. E... Cara, vocês já falaram bastante da arbitragem. Eu tô no Twitter lá e no Facebook. Eu tô amando as teorias das conspirações que o pessoal tá mandando. Mas, igual o Caio falou, fica gosto amargo, porque apesar dos erros, o Saints tava quase lá, velho. Tava 1 minuto e meio lá e era nosso. Mas o filho da puta do árbitro lá, o do principal, é Bill... Deixa eu ler o nome dele aqui, peraí. É Bill Vinovich. Semana passada, durante a semana do jogo, eu até coloquei lá no nosso blog que o pessoal dos torcedores do Rams fizeram uma petição para tirar ele de árbitro, porque o Rams tava 0-8 com ele, sei lá, não tinha ganhado com ele de árbitro aí nos últimos 8, 9 jogos, sei lá. E daí o desgramado ainda depois do jogo me diz assim: eu não vi, eu não tava na jogada, eu não vi. Tipo, eu espero de coração. A NFL nunca vai emitir como fala, statement, como fala, um comunicado falando que cagaram, né? Tipo, a gente só vai ter a palavra do Sean Payton de que eles ligaram pro Sean Payton falando que foi cagada mesmo da jogada. Mas eu espero de coração que esse cara e a trupezinha dele nunca mais pise em Nova Orleans e principalmente nunca mais apitem um jogo do Saints, entendeu? Mas é isso, cara, foi triste por isso. Mas a gente também não pode desmerecer o Rams, como o Léo falou, né? A linha defensiva deles monstruosa. O Suh e o outro lá que eu nunca lembro o nome. E o Donald. O Suh e o Donald eles destruíram ontem no pass rush e estavam chegando muito fácil no Brees. Ranks fez falta nessa linha do Saints. Cara, foi triste, velho, foi triste. Não sei nem o que falar mais, eu vou pensando aqui durante o podcast. Mas não é só isso não, os caras são bons dos dois lados e se você for ver no geral, eu tava vendo os números aqui agora,
Eles tiveram um pouco mais de jardas que a gente, quer dizer, um pouco não, eles tiveram um pouco, menos de 100 jardas a mais que a gente, mas os números são muito iguais, os números do jogo são muito parecidos. E aí o que resolve é uma decisão da arbitragem. O que é? Infelizmente foi isso. Infelizmente foi a decisão da arbitragem que acabou definindo o jogo. Eu acho que o Brees tomou uma decisão terrível, pressionado do jeito que foi, soltar aquela bola. Eu acho que também contribui muito para essa decisão, tá? Eu acho que eu concordo com você de falar da arbitragem. Óbvio, o lance talvez é uma das não marcações mais bizarras que eu vi. Sei lá, eu acompanho a NFL desde 98, 99. O Charles Woodson, inclusive, ele tweetou falando do tuck roll, né? Desculpa, gente. Isso é reflexo de ontem, tá? E é um negócio que vai ser lembrado daqui a muitos anos, tá? Eu tenho certeza absoluta que daqui 10 anos a gente vai estar assistindo jogos, a gente vai ver um Saints e Rams aí por temporada regular ou por playoff que seja, e os caras vão focar nessa jogada. Pode esperar, o ano que vem a gente vai jogar contra eles. Qual vai ser o foco? Essa jogada. Eu acho que é uma jogada que vai mudar alguma coisa nas regras depois desse jogo. Eu espero, honestamente. Eu também espero, mas é uma pena que foi em cima da gente, né? Que foi uma jogada em cima da gente que vai resultar nessa mudança, mas... Não, mas que sirva. E não é uma coisa também isso. que a Liga começou a discutir agora, né? Pois é, mas que sirva pra isso como a jogada do Brady. A Liga já não tá discutindo de como a jogada revisar do Brady a falta. Serviu pro tuck roll. Todo ano, quando se entra naquela discussão que os times podem fazer sugestão, sempre tem poder revisar a falta. Tem que esperar. A gente, às vezes, tem aquela síndrome de vira-lata que a gente sempre acha que a gente é pior que o resto do mundo, né? Aqui no Brasil, a gente sempre acha que tem que acontecer a tragédia pra gente corrigir a cagada. Tem que cair o viaduto pra gente ver que tem viaduto querendo cair. A NFL fez exatamente isso. Teve que ter um time fora do Super Bowl por causa de uma chamada escrota pra eles pensarem em rever chamada. Sim. Mas porque olha a importância do jogo. Talvez se fosse um jogo de temporada regular, estariam cagando pra isso, certo? Muito provavelmente. Mesmo que seja uma jogada que possa decidir o resultado da partida. Mas coincidentemente, eu vou falar do tuck rule de novo, porque aquilo pra mim foi ridículo na época. O jogo também é uma final de conferência. E aí o que aconteceu? A regra foi modificada. Por isso que eu espero de coração que os caras olhem com carinho pra isso e mudem essa regra. Me parece que o Sean Payton faz parte da comissão lá que discute regras, alguma coisa assim, né? Todos os donos, eu acho, dos times de NFL, da NFL fazem parte. Não, os donos sim, mas assim, tem alguns coaches que participam disso, né? E me parece você que tem o Sean Payton uma comissão faz parte que é formada por alguns técnicos e jogadores, e o Sean Payton entrou nessa comissão esse ano. Então, mas eu não sei se ele tem muita moral lá dentro por conta do Bounty Gate, né? Mas é algo que... Esse Bounty Gate tá muito mal explicado, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. E vocês estavam falando de mudar a regra. O pessoal comentou depois do jogo muito sobre a regra da CFL, né? Que é a Liga Canadense de Futebol. E que lá eles fizeram uma modificação que pode rever, jogar esse tipo de jogada que tipo, acha que foi falta, mas o árbitro não dá. Daí eu acho, não sei se é o técnico quem pede a revisão da jogada. E eu li rapidamente na timeline, posso estar equivocada, que esse ano, nessa última temporada da CFL, acho que tiveram 40 chamadas desse jeito, que foram duvidosas, e daí puderam rever, e 19, 20 delas voltou atrás, sabe? O juiz voltou atrás, o árbitro voltou atrás. Igual o Sean Payton falou na entrevista, tem muita tecnologia num jogo, tem muitas câmeras envolvidas pra acontecer esse tipo de erro, sabe? Não pode. O pessoal fala muito do VAR aqui no Brasil, que o VAR não vai resolver o problema. O problema não é o VAR, não é a tecnologia, o problema são as pessoas, os humanos que analisam os dados, que veem as imagens e mesmo assim fazem errado, entendeu? Isso é falta de treinar o cara. Eu sei que essa é a realidade, sabe?
O Mike Pereira, que é um ex-diretor de arbitragem da NFL, inclusive é comentarista, né? Não vou lembrar de qual rede de televisão nos Estados Unidos, Da Fox. mas ele virou comentarista de arbitragem. Da Fox, né? Isso. Da Fox. Ele fez uma sugestão que, em vez de você poder desafiar faltas, é criar tipo um VAR da NFL. Tem os árbitros em campo e você tem um árbitro que fica assistindo o jogo pela TV. E aí, se acontecer alguma falta que passar, ou o cara der uma falta que a TV mostrar que não foi, ele tem a liberdade de chamar o juizão e falou: campeão, você tá fazendo cagada, volta aí. Eu acho que esse É uma alternativa. é o esquema da CFL, Vale a sabe? discussão. É bem interessante. Acho que vale a discussão. Mas como eu disse, tipo, não adianta ter toda essa tecnologia se a pessoa que vai ler os dados, que vai analisar o bagulho, é um amador, sabe? E que tem 300 mil coisas, assim, acontecendo ao mesmo tempo e a pessoa... Tipo, é só o juiz principal que vê a jogada, né? Revisa a jogada, nas jogadas que podem revisar. Cara, são 22 jogadores em campo pra 4, 5 juízes. São 5 juízes no campo, se eu não me engano? Se não me engano, são 7. 7? Então, é muita coisa acontecendo, sabe? Eu sei que tem um pessoal da teoria da conspiração falando que, porque o árbitro fulano mora em Los Angeles, o árbitro ciclano também jogou no Rams. Estão falando até das casas de aposta, né, lá de Las Vegas. Pra quem não sabe, a Las Vegas é a que comanda a aposta esportiva lá nos Estados Unidos. E que os underdog, no caso o Rams e o Patriots, ganharam ontem. Imagina a grana que rolou nas casas de aposta, né? Mas, sei lá, cara, não tem nada a ver. Eu acho que isso foi cagada. Foi cagada mesmo, cagada. O cara que tava em cima do bagulho não viu e ferrou todo mundo. Erro acontece, infelizmente. E tem casa de aposta devolvendo o dinheiro de quem apostou no Saints. Isso, verdade. E tem umas casas de aposta devolvendo grana e tem umas que estão dando, tipo, como crédito, sabe, pro apostador. Estão dando desconto nas próximas. E sabe-se que tem gente que bota muita grana nessas coisas. Porque Não é é 50-50, né? A chance NFL, de uma você forma ganhar geral. É 50%. Não é a gente que vai lá, coloca 2, 3 conto, 10 conto. Tem nego que coloca dezenas de milhares de dólares ali, né? Não, mas não só a casa de aposta. Não sei. Imagina um Super Bowl. A franquia, lógico, ela é trilionária. Não pra senhorita Benson não vai mudar nada aí pro Super Bowl não ir no fim do mês. Mas, pô, você traz investimento pra cidade, passagem aérea, guia turístico, gente saindo de um lugar indo pro outro. É muito dinheiro envolvido, cara, pra um negócio ser resolvido desse jeito. Não só dinheiro, né? Um ano inteiro de trabalho. Sim. Os caras, tipo, eu li hoje, eu não lembro quem... Eu cito dinheiro, Érica, só porque o americano ele adora dinheiro, né? Tudo claro, ele faz conta. No mundo capitalista a gente fala mais dinheiro, claro, mas é que foi de doer o coração, assim, ver os caras depois do jogo, sabe? Aí hoje eu vi um dos insiders falando que ele falou com o Teron Armstead e ele falou que não parava de chorar desde ontem. Pois é. Tipo, imagina um homem daquele tamanho chorando durante 24 horas, sabe? Imagina. É muito... Foi um jeito muito amargo de acontecer a derrota. Eu acho que nos dois Imagina jogos... um homem do meu tamanho chorando. Não, mano. Os dois jogos eu acho que não tinha um favorito a não ser os times da casa por estar em casa, sabe? Mas qualquer resultado podia acontecer. Só que acontecer é a gente perder, e a perder desse jeito, com essa função da arbitragem, é muito triste. É muito amargo, sabe? Dói muito. Assim, é muito ruim. O Saints, acho que desde o momento que o Rams conseguiu reverter que o Rams converteu aquele fake punch lá, parece que o time sentiu, sabe? Tinha que ter matado o jogo no primeiro tempo, tava 13-0, 12-0, sei lá. Tinha que ter matado ali. Tava todo mundo louco, a torcida tava no máximo, assim. Mas a gente caiu no nosso próprio veneno, né? Igual eu falei no Twitter, o Saints caiu no seu próprio jogo. Não soube... Tava na cara que ia ser um fake, mas... O cara... Não tinha ninguém cobrindo o cara que recebeu a bola no fake punch. E... cara, tem tanta coisa pra falar. E o CJ Anderson lá, o running back, né? Eles nem usaram muito o que tava machucado, não é? Todd Gurley. Eles usaram o CJ Anderson, toda a corrida dele tava entrando, toda. Ele e o filho da mãe do Brandon Cooks, de wide receiver, tudo que era pro Brandon Cooks tava entrando, tava indo. E o CJ Anderson também destruiu também ontem. Não, ele ele tava foi... correndo demais. Não, ele foi 16-44. O Saints conseguiu... não, mas tudo dele tava entrando no final. No final, lá nos dois últimos acho quartos. que o Saints conseguiu neutralizar bem as corridas. E o Brandon Cooks jogar bem não é novidade, a gente conhece bem, ele é bom.
Eu até queria falar sobre a diferença do corpo de recebedores dos caras com a gente. É complicado, né? Você vê o Cooks é nosso conhecido e a gente sabe que ele é rápido pra caramba, ele é forte, ele foi a nossa primeira escolha de draft 3, 4 anos atrás. E eles tinham o Robert Woods, perderam o Cooper Kupp, então é complicado marcar esses caras toda jogada. Mas mesmo assim, a secundária foi bem. Aí no elemento surpresa aparece o Everett. Sim. A gente teve o Higbee aparecendo ontem também. Sim. Gente, o maior recebedor do Saints no jogo foi o Camaro. Sim. Mas essa temporada inteira muito foi assim. Bizarro isso. Ele era sempre depois foi do 11 Thomas, era em 13. ele. E ontem eles dobraram a marcação do 11, Thomas. 13 pra 96. O Saints não sabia o que fazer, o Breeze não sabia o que fazer. Ele viu o Thomas marcado toda hora. Porque eles simplesmente dobravam a marcação do Thomas e aí fodeu. Sim. Então, o Michael Thomas teve 4 recepções, 36 jardas. E aí a gente já discutiu, né? A gente parou de insistir com alguma coisa que estava dando certo. A gente falou antes de começar aqui, né? O Igor. A gente foi... Os passes com o Camara estavam entrando todos nos primeiros drives e do nada a gente parou de fazer isso. E aí começou a insistir em passe longo. Sei lá, fica mais fica mais uma indignação aí e mais um componente aí do nosso jogo que eu acho que contribuiu bastante também para a coisa não acontecer. Depois que a gente para pensar racionalmente, né, depois que baixa a adrenalina e a tristeza, tava todo mundo comentando mesmo das chamadas do Sean Payton lá no nosso Facebook, né, no postzinho que eu falei pro pessoal, desabafem aí o que vocês quiserem, que o Sean Payton não foi o Sean Payton que a gente conhece, ele não foi ousado. Aí agora tá todo mundo botando em xeque o Breeze, botando em xeque o Sean Payton, mas ele tava muito conservador mesmo. Sei lá, cara, eu pensei que quando a gente precisava da quarta descida, o cara, não, vamos pro punch, não, velho. E eu também, ninguém entendeu no 2-minute warning lá, porque que ele começou a lançar a bola, o Breeze, e ele chamou as... Meu, corre com a bola, o primeiro velho, passo tem explicação. Pra mim, ele ser conservador seria correr nessa hora. É justamente o contrário do que ele fez. Mas... o Saints ia. A primeira, quando sai o time atual, a primeira jogada era uma corrida. Mas o Los Angeles Rams, ele fecha 9 jogadores no pocket, né? No box. 9 jogadores do Rams vão pro box. E aí o Breeze chama um audible rapidinho pra tentar chamar uma jogada, um screen rapidinho pro Thomas. Que teria entrado. Não entrou porque o passe foi uma bosta. A bola foi no chão. Sim. Se ele acerta esse passe... É culpa do Breeze. Aí não é culpa do peito. Primeiro porque quem chamou o audible foi o Breeze. Segundo porque a execução da jogada foi um lixo. Mas dá pra entender também. E é importante a gente lembrar que contra o Eagles a gente correu 3 vezes, perdeu jardas e erramos field goal, né? Também. Mas já que tá falando do ataque, a linha tava muito perdida ontem. Eu não sei o que aconteceu. Tava muito perdida contra o Rams. Tava demorando demais pra... Eu sei que a defesa do Rams tava difícil de ler, não sei, talvez, mas tava fazendo muito ajuste no audible. Teve umas horas lá que, tipo, achei que ia ter uns delay of game, porque não tava conseguindo no pré-snap não tava conseguindo se ajeitar, sabe, o ataque, a linha ofensiva. E o Breeze tava chamando muito o audible. E eu acho que isso também deu uma atrapalhada, sabe? Essa desconcentração, talvez, da linha. Eu não sei se foi desconcentração. Eu acho que o Rams é um time muito bem treinado. Tipo, um absurdo. O Sean McVay é um absurdo. Sabe? Não tem... Pena que o Sean McVay vai apanhar do Bill Belichick. Não sei. Vai sim, tem fé. Não sei. Como é que você chama o Donald? Velho, o Donald não é humano. Eu já falei isso pra vocês um monte de vezes. Eu falei isso de novo ontem. Você não vai parar o Donald. Você não vai parar. Você tenta evitar que ele acabe com o seu jogo. É isso que você faz. E pegando o gancho nisso, eu acho que a linha ofensiva jogou até que bem, viu, cara? Na medida do possível.
Ah, claro, eu também acho. Cara, a linha ofensiva tava toda remendada, toda quebrada. A gente lembra do último jogo. O Pete, pra mim, jogou muito melhor nesse jogo do que no último, por exemplo. Mesmo... Sim. Ah, não, sim, ele não comprometeu tanto igual ele comprometeu contra o Eagles. Assim, mas a linha sofreu bastante. Esse time do Rams é talentoso, mas eu acho que o Saints não soube explorar a parte ruim desse time, que é esse grupo de linebackers, que quando o Kamara ficou mano a mano, sofreu. Que quando os bloqueios funcionaram na linha defensiva, não conseguiu parar o jogo corrido. A questão pra mim é porque o Saints insistiu em correr pelo meio com o Ingram em momentos que não devia correr. Não soube utilizar aquelas motions que faz com o Kamara, não soube utilizar, principalmente no segundo tempo. Eu queria muito ver os dois running backs em campo ao mesmo tempo. Eu queria ver o Saints colocando os dois running backs mano a mano com os linebackers do Rams. Eu não quero ver o Ingram correndo pra cima do center. Cara, o Donald, ele vai acabar com você no jogo se você correr pra cima dele. E ele foi bem ontem de novo. Ele não teve sec. O Sul talvez tenha feito a melhor partida dele na temporada. O Endamo com o Sul, que não vinha fazendo uma boa temporada. O Dante Fowler Jr. conseguiu muita pressão. Eu tinha falado que ele era um bust. Eu ainda tenho minhas dúvidas se ele fez uma partida porque o Ramchick tá quebrado, com o ombro machucado, ou se ele é bom, né? E tipo... Mas a defesa do Rams ontem jogou bem. Tanto que você lê, se tem um fator que talvez, vamos esquecer a arbitragem, que fez o Rams se manter nesse jogo, foi a defesa. A defesa que parou o Saints na red zone. Sim. Mais de uma vez. Só lembrar no começo do jogo, o Saints era para ter aberto 14-0, saiu 6-0. Num jogo que claramente o domínio era total do Saints. Sim. O Rams não tinha resposta no ataque. O Gurley começou com a cabeça não sabe Deus aonde. O Goff não tinha tempo. A nossa secundária ontem fez mais uma partida muito boa, porque o front seven não fez uma grande partida. E por isso que eu questiono, principalmente nos finais dos 2 quartos, o Dennis Allen ficar chamando o blitz. Eu entendo que funcionou em alguns momentos, mas você tem que entender que os times se adaptam. Tanto que funcionou a blitz com o momento com o Eli Apple. O que o Rams fez? Adaptou a proteção e as blitz não chegaram mais. E o Dennis Allen tem que ler isso também. Mudar esse tipo de cobertura. Porque parou de funcionar. A pressão parou de ter. E o que acontece? Cobertor curto. Eu não quero o Brandon Cooks mano a mano com o Eli Apple com o P.J. Williams. Que foi o que aconteceu ontem. Eu não quero o Demario Davis cobrindo o wide receiver, porque ele não vai pegar o wide receiver. E foi o que aconteceu ontem. Eu não acho que foi a melhor... Você tem que se adaptar ao momento do jogo. Você tem que fazer o que tá funcionando, continuar fazendo. Porque o Saints em um momento do jogo, para de apostar nas jogadas de passe curto, nas jogadas rápidas, com o Kamara, com o Ingram, nas screens diferentes, naquelas motions. Tem uma jogada muito interessante, que é aquela jogada que o Brees finge o toss pro Kamara, e aí o que acontece? O Ted Ginn tá mano a mano com o linebacker. Ele vai ganhar 7, 8 jardas. Então assim, eu não entendo. E aí o que acontece? O Brees não é o mesmo. O Brees não é o mesmo de anos atrás. A gente viu esse ano, a gente viu isso na semana passada. O quando que o Saints começou a funcionar bem? Passes curtos, trabalho rápido pelo meio do campo com o Michael Thomas. Jardas após a recepção. Jardas após a recepção. Sabe? Fazer o time funcionar nessa batida. O que o Sean Payton quis durante a parte do jogo? Esticar o campo. Gente, não existe colocar o Danard pra correr rota de 20, 25 jardas. Não existe colocar o Danard, ponto. Não, o Danard claramente é um cara que não devia estar na NFL. Claramente. Ponto. Ele é um cara que, tipo, tava ali, teve alguns lances, é um cara que sei lá, mostrou potencial, mas não é um cara pra esse tipo de jogo. E o Brees ficou procurando ele o tempo todo. A jogada anterior à interceptação é uma jogada onde o Kamara sai livre e o Brees força um passe no Danard no meio do campo. O Danard não tinha recebido uma bola o jogo inteiro. E não é que ele não tinha recebido porque o Brees não tinha lançado, não, tinha dado errado. Sabe, eu não entendi por que o Saints para de apostar no que tá funcionando. Pô, por que o Kamara teve 96 jardas?
Porque botava a bola na mão do Camara, o Camara fazia a jogada. Porque ele é bom, ele é foda. E sim, o Saints... E foi no que aconteceu no outro jogo contra o Rams. O que o Saints sobressaiu? Vamos explorar os linebackers. Vamos fazer os linebackers correrem atrás dos nossos tight ends e dos nossos running backs. O que a gente não tinha nesse jogo? O Aqib Talib voltou. O Michael Thomas vai ser marcado por 2 jogadores o tempo todo. A zona do Michael Thomas vai ser marcada por 2 jogadores o tempo todo. Quem vai estar livre? O Camara. Então a bola é no Camara. Eu não entendo porque de um drive sensacional, que é o drive do começo do segundo tempo, que é quando o Saints faz o TD, ó a jogada, Mike Ingram, passe pro Alvin Kamara, Alvin Kamara, Mike Ingram, passe pro Kamara, corrida do Zach Line, passe pro Kamara. E assim, isso funcionou. Esse drive foi perfeito. O Saints conseguiu correr consistentemente com a bola. Por quê? Porque o Saints se movimentou para deixar o Rams esperando coisas diferentes, pro Rams não colocar todo mundo no box. E a linha ofensiva funcionou. Agora fala pra mim, a linha ofensiva para de funcionar, o que você faz? Tenta passar a bola para 15, 20 jardas o tempo todo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E isso me incomoda no ataque do Saints. Assim, a gente tava falando sobre o Breeze também. O Breeze não é o mesmo, a gente tem que se adaptar ao que a gente tem na mão. Nosso grupo de wide receivers não é um grupo dos mais talentosos, para não dizer outra coisa. É um grupo jovem, inexperiente, muito inexperiente, né? E um grupo que a gente não sabe, por exemplo, o Austin Carr, que é um cara que eu acho que poderia ser mais utilizado, mas é um cara que está no seu 2º ano, que passou o ano passado inteiro no practice squad. O Ted Ginn, o Ted Ginn a gente sabe que ele vai trazer, e ele fez uma recepção ótima dele, mas é o que ele vai fazer. Ele vai fazer uma recepção por jogo. Você vai confiar nele em uma ou outra jogada. O Michael Thomas, quando você tem um cara bom, o que o Rams fez? Beleza, o Michael Thomas é fora de série. Eu vou colocar 2 caras nele, ele não vai conseguir sair. Isso aí é qualquer jogador na liga. Qualquer jogador na liga. E aí o outro grupo eu deixo aqui meus cornerbacks marcando, que eles vão conseguir segurar mano a mano. E pra mim o Saints falhou quando começou a mudar a estratégia de jogo sem necessidade. E assim, começou a ser repetitivo nas corridas. As corridas pararam de entrar porque a nossa linha tava cansada, a nossa linha tá muito machucada. A nossa linha tá jogando assim. Cara, eu não duvidaria se a gente pegar a off-season agora ter 3, 4 cirurgias em cada jogador, assim. Que o Ramsey tá com o ombro machucado. O Pitt tá todo machucado. Eu acho que ele tá machucado o joelho, ele tem um problema na mão que ele tá se recuperando. O Armstead também tá jogando machucado. E aí você tem o Warford que perdeu os jogos nessa temporada, se eu não me engano, machucado também. E o único, se eu não me engano, que não saiu do time foi o Wanger. Se eu não me engano, ele jogou todos os snaps na temporada. Então assim, exatamente. Então muito me incomoda a estratégia ofensiva do Saints em um certo momento. Que nem o Caio falou daquele passe do Breeze. Aquela screen lá, o Breeze, eu não sei como que ele erra aquele passe. Porque não é a jogada. É a jogada que ele bota a mão no Michael Thomas. O Michael Thomas vai ganhar 7 jardas. E aí... acaba o jogo. E assim, o que eu tava falando sobre o Breeze... o que eu senti falta no Breeze ontem, do Breeze... Sei lá, em alguns momentos ele errou bolas de calouro. E eu fiquei muito incomodado com isso. E não é de agora. A gente vai ter um podcast especial para falar sobre o Drew Brees. Mas é importante ressaltar, não é de agora. De dezembro pra cá, o Brees pareceu um calouro. Ele caiu muito de produção em termos de força, arm strength, que a gente já sabia que ia acontecer. Mas o que me estranha é a cabeça dele também. Cometeu muitos erros mentais ontem. E contra o Eagles também, a gente falou bastante disso. É justamente ele que não podia sentir o jogo, né, cara? Sim, cara. Ele sentiu os 2 jogos, é impressionante, sabe? É claro que ele conseguiu voltar no último jogo, no jogo contra o Eagles, fazer uma boa partida. Não fez uma partida terrível ontem, mas assim, cara, é o jogo, ele é o ídolo maior da franquia. É o jogo pra ele botar a camisa e falar, cara, deixa comigo, eu vou resolver essa merda. Na hora do cara ou coroa que o Saints ganhou, eu duvido que algum torcedor não falou, mano, acabou, ganhamos. Drew Brees vai pegar a bola, é nóis. É porque o que acontece normalmente, cara. Eu na hora eu pensei no jogo do Falcons. Na hora.
Dificilmente. Ganhamos o cara o coroa, fez TD terrestre ainda se jogando lá. Nossa, vai ser lindo, já era. Dificilmente você vê o time que ganha o toss perdendo no overtime, cara. Então. Tanto que a torcida comemora o coin toss como se fosse um touchdown. Tem um dado, eu vi no Twitter falando, acho que são de 8. De 8 overtimes em playoffs, 7 o time que teve a primeira bola ganhou. Só o Saints perdeu, tipo... O oitavo foi o Saints. Quem ganhou o cara coroa ganhou. Quando acabou a partida do Patriots lá contra o Chiefs, eu falei, o Patriots fez o que o Saints não fez. O Patriots aproveitou o coin toss que eles ganharam e foi. E eu tenho certeza que se fosse o Mahomes se fosse o Chiefs que tivesse ganho o cara coroa, eu tenho certeza que o Mahomes ia conseguir fazer o touchdown, entendeu? O Saints não aproveitou isso. O Saints não aproveitou que tinha vantagem de fazer o touchdown. Eu sei que teve muita gente depois falando, não, tem que mudar essa regra do overtime. É verdade, tem que mudar pra dar chance pros dois times. Mas, como jogamos pela regra, o Saints não aproveitou. Na jogada antes da interceptação, uma jogada anterior, que foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça, da corrida do Ingram, que ele bateu na parede, em vez dele aceitar perder uma jarda, ele me fez a volta e perdeu 6 jardas. Isso ficou muito na minha cabeça. Isso não tira o problema todo com o Brees, que eu concordo com vocês. Ele correu pra trás, assim. Sim, cara, ele começou a correr pra trás, eu comecei a gritar, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Vai cair no chão, né, cara? Para, pelo amor de Deus. 3 Sim, jardas. ele ia perder acho que uma jarda, acabou perdendo umas 6 ou 7, pelo que eu vi. Sim. Sabe, tipo, isso ficou muito na minha cabeça. Depois teve interceptação, aí já sabia que com o Zerline do outro lado, qualquer lugar que botasse ele pra chutar, ele acertava. O Saints, em momentos nesses playoffs, e algo que me incomodou e que eu acho que não ia acontecer, muitos jogadores do Saints que não eram pra agir como calouros, agiram como calouros. Mais de uma vez. Sim, e assim, isso me assustou nesses playoffs. Me assustou de uma maneira muito grande, porque a gente já passou por isso. O Brees mesmo, cara, o Brees é campeão do Super Bowl, é MVP do Super Bowl. E ele foi, e assim, não teve um playoff brilhante, cara. Teve longe de ter um bom playoff, de verdade mesmo. E a gente já vinha falando isso. Tem fim de temporada, né? Sim. Ele fez um jogo bom contra o Steelers, mas a defesa do Steelers deixou bastante a desejar também. Mas ele fez um bom jogo. Ele controlou bem o pocket, ele conseguiu achar jogadores em situações complicadíssimas, sabe? Mesmo com pressão, que foi um jogo que o Saints sofreu bastante com lesões, né? Uma rotação bem grande na linha ofensiva. Só que nesses playoffs, cara, assim, se pegar esses playoffs do Brees e olhar com calma, assim, tem muita coisa preocupante, pra mim, pelo menos. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Galera, estamos chegando ao fim desse We That Podcast, um We That bem melancólico. Vamos para as considerações finais. Como não tem próximo jogo, né, pra gente falar de palpite, etc., vamos fazer um pinga-fogo. Cada um, antes do tchau, tem um tempinho aí pra fazer uma consideraçãozinha final em relação à temporada do Saints, de uma forma geral, e esse jogo contra o Los Angeles Rams. Vamos começar contigo, pai? Olha, cara, no final das contas, eu não tenho muito o que falar do que aconteceu. Acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Apesar de tudo, o saldo da temporada é positivo. Afinal, a gente fez 13-3 na temporada regular. A gente foi carregado pela defesa, que durante parte dessa temporada, o que até a temporada passada, retrasada, era algo inimaginável. Até porque 2 das 5 piores defesas da história da NFL em números, elas são nossas, né? Mas assim, eu tô triste, eu tô chateado com o que aconteceu ontem, mas eu
eu ainda consigo enxergar algo de positivo em tudo que aconteceu. O time é bom, o time é talentoso, o time é novo, tirando algumas peças, aí podemos dizer, o próprio Brees, Ted Jr., que eu não sei se volta, o Ingram, que já é um veterano aí de 7, 8 temporadas, e eu espero que ele volte, que ele renove com a gente e continue formando essa dupla com o Kamara, que para mim é uma das duplas mais fortes da liga ainda. E por último, desculpa de novo, agradecer a galera ontem, tinha muita gente lá torcendo. Eu não sou acostumado a assistir jogo assim com muita gente, eu acho que minha vida toda eu assisti os jogos sozinho ou no máximo com meu irmão, que nem torce pro Saints, mas é sempre muito legal assistir jogo junto com ele. Mas foi uma experiência bacana estar no bar com o pessoal ontem. Eu fiz um monte de cagada lá, joguei cerveja na galera no touchdown do Rio. E é legal que a gente vê a quantidade de gente nova que tá chegando pra nossa torcida, cara. Eu fiquei muito feliz em ver muita gente que começou a acompanhar o jogo recentemente. Cara que tá aprendendo sobre o jogo, não conhece a estratégia, as táticas, não conhece muito de regra, etc. Então a gente ficou ali conversando, a maioria deles eu nem conhecia pessoalmente. E o final do jogo foi terrível, porque essa galerinha aí sentiu demais a derrota. Galera chorando, mas chorando assim de soluçar. E foi terrível ver isso aí. Daí a gente acaba dando uma força pro pessoal ali e tal, que o Will, que acho que a gente, dessa galera toda, pelo menos do que a gente se relaciona aqui, nós somos mais velhos, né? E aí a gente acabou amparando o pessoal, dando uma força ali pra eles. Mas foi uma experiência bacana, eu acho que eu voltarei a fazer, quem sabe fazendo menos besteira do que eu fiz ontem. Na verdade, a única besteira que eu fiz foi jogar cerveja na galera e tinha gente que tava lá que não tinha nem nada a ver com o Saints, né? E acabou tomando banho. Mas foi bacana de agradecer aí pela galera tá lá, pela parceria, e deixar um abraço aí pra todo mundo. Setembro tá aí de novo e a gente vai estar no hype, a gente vai estar nessa torcida tudo de novo. Todo ano é assim, eu já tô até acostumado. Valeu, abraço galera, obrigado, Érica. Prazer ter você de novo com a gente aí. Igor. Galera, um abraço, muito feliz com a temporada, apesar de tudo. Foi uma temporada que a gente cresceu muito. É uma loucura ver a Gé, acho que fica mais com a gente. Eu fico mais no dia de jogos, né? A Gé, eu e a Gé, e a gente vê o tanto de gente que interage. Infelizmente é muito difícil da gente retribuir, né? Tentar conversar, porque é uma loucura. A gente tenta trazer informações, sempre tá passando alguma coisinha. Mas o nosso crescimento foi gigante e a gente sabe o quanto o podcast ajudou também nisso. É dolorido, mas a gente já tá vacinado, é do esporte, e então bola pra frente, tem muita coisa pra falar ainda, tem muita gente muita coisa pra ver, muita coisa pra conversar sobre, né? Sempre um ano novo, agora a gente pode estar passando por uma fase nova, e espero que a galera lembre da gente nesses próximos anos e continue acompanhando, seja por onde for. Falou, meu querido. Falou, galera, até mais. Gé! Olha, foi triste o jeito que terminou a temporada. Eu acho que ainda mais eu e o Igor, a gente tava super, como o Igor falou, a gente tava super envolvido, principalmente nas redes sociais. Foi triste ver todo mundo, na hora que acabou o jogo, vindo interagir com a gente, né? Desculpa qualquer coisa, porque depois daquela hora que acabou o jogo a gente não tava nem conseguindo twittar direito. Mas foi legal de ver essa temporada, foi muito bom. A gente não terminou como queríamos, mas eu acho que a gente provou que esse time tem potencial. É triste porque a gente não sabe se o Brees já disse que fica para 2019, 2020, mas a gente não sabe como vai ser. A janela dele talvez esteja fechando. Esperamos, a gente torce para que não, né? Para que ele
fique mais e consiga mais coisas com o Saints, ele merece. Mas valeu pela defesa, a defesa se mostrou absurda, conseguiu se recuperar bem nessa temporada. A gente precisa, agora no ataque a gente precisa de mais um recebedor e talvez um tight end. Tem uns insiders do Saints falando que mesmo com as escolhas do draft a gente talvez consiga arrumar um tight end decente, vamos ver. E cara, agradecer vocês, né? Se não fossem vocês, eu acho que a gente não ia ter tudo que a gente conseguiu esse ano, de crescer a audiência do blog, crescer a audiência nas redes sociais, o podcast que a gente conseguiu tirar do papel e chegamos ao 25º episódio já. É lindo demais. A gente faz esse trampo aí de graça pra todo mundo, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. E o Igor me dando uma baita mão lá no Twitter, vocês com os textos no blog, Caião com o pós-jogo, as análises aqui do podcast, tanto do Marcelão, do Léo, o Ivan fazendo sempre a análise do adversário, que esse ano foi muito bom, muito massa. Uma abordagem diferente que a gente fez no blog esse ano e deu certo. O Igor também com as análises dele aqui no podcast. E, velho, pessoal lá do nosso grupo do Telegram também, abraço lá pro pessoal, só pra citar uns nomes, um abraço pro Álvaro, pro Rafael Viana, pro Paulo, pro Marcelo Chaves lá, meu parente, a gente tem o mesmo sobrenome, pro Lucas, pro William Argolo lá, tipo, o pessoal que interage bastante com a gente no Telegram agora e também nesse jogo. E acho que eu tô alongando demais, né? Mas obrigado também a você que nos segue nas redes sociais, lá no @SaintsBrasil09 no Twitter. Muito obrigado pela interação, principalmente nos dias de jogos, a gente tenta dar o nosso melhor. E como o Igor falou, talvez no dia do jogo não conseguimos responder todo mundo, mas a gente tenta depois do jogo sempre conversar com a galera. Lá no Facebook também foi sensacional os page views que a gente conseguiu essa temporada, com os nossos posts. O pessoal que curtiu nossa página lá, só procurar no Facebook Saints Brasil. E tamo aí, tamo junto. Se tudo der certo, eu só tenho a agradecer demais essa equipe que a gente conseguiu montar, que o Caião conseguiu montar. Acho que foram as pessoas certas na hora certa e tá dando muito certo. E, cara, eu tô muito sentimental. Foi mal, galera. É isso aí. Eu só quero mandar um abraço pra todo mundo aí que tá junto com a gente, beleza? Abraço aí pra vocês que estão ouvindo a gente também. Valeu, Jé. Falou, Léo. Valeu, galera. É legal demais poder participar do podcast, poder falar de futebol americano, que é um esporte sensacional, que só não para de crescer aqui no Brasil. E como o Marcelo falou, é muito bom saber que tem uma galera que está se identificando com o time. E desde que eu comecei a fazer parte do blog, o crescimento é absurdo, é sensacional. E eu queria agradecer a vocês por deixar a gente poder fazer parte do podcast, do blog, porque é uma coisa que a gente faz de graça, por prazer, porque a gente gosta e é sensacional. E, foi um projeto muito legal, o podcast. Ano que vem tem tudo para continuar e melhorar ainda mais, com mais audiência e com um time competitivo. E vamos que vamos, tá? Eu não consegui dormir muito bem essa noite, claro, por causa da derrota, é muito difícil. Como o Marcelão falou, os mais novos sofrem mais, mas tem que pensar positivo, apesar que vai demorar para esquecer esse jogo, mas setembro logo tá aí, o time é jovem, é talentoso e tomara que ano que vem continue com a mesma pegada. Quem sabe o tão sonhado Super Bowl não chega no ano que vem. Valeu, um abração, tamo junto. Nice. E por fim, as visitas. Obrigadão, Erika, por ter participado, ter contribuído, fazer parte desse Idade Podcast conosco. Nesse momento triste, né? Fazer o quê? Uma hora isso ia acontecer. Um dia a gente perde. Infelizmente perdemos. Primeiro acho que eu preciso parabenizar vocês pelo trabalho do blog, do podcast, das coberturas de jogo no Twitter, que é maravilhoso, assim. Ainda mais agora com todo esse crescimento que o time vai ter aqui no Brasil, por ter chegado onde chegou, por ter jogado tão bem a temporada. Eu acho que é um trabalho muito bem feito demais mesmo. E vocês merecem parabéns mesmo. Eu também quero agradecer os convites, podcast, que pra mim foi bem especial, assim.
que me deu essa chance de poder também falar, reclamar do time, aprender bastante também com vocês. Mas a temporada acabou de jeito muito triste, né? Mas eu acho que, pra mim, que acompanho desde 2013, por aí, foi a melhor temporada que eu já vi do Saints, assim, tipo, do time. Ver uma defesa que funcione, uma defesa que pode carregar o time quando o ataque não funciona, é algo que eu não lembro de ver, e é uma coisa que vai ficar marcada, assim, pra mim. E agora é ver, né, o futuro. Breeze ainda com uma temporada num nível que a gente já não... que não é o melhor dele, mas jogando bem ainda, sendo o Breeze que ele é. Não sei. É difícil, assim, com um dia pra deixar cair a ficha, né, do que aconteceu, mas eu também dormi muito mal essa noite, não consegui. Como eu falei no início, eu tava com uma ressaca esportiva desgraçada. Mas é isso. Eu acho que também dá boas-vindas pros torcedores novos, né, que vão chegar aí, e pra dizer pra eles que o Saints é assim, não adianta, a gente sofre. A gente é apaixonado pelo time, mas a gente sofre e vai continuar sofrendo sempre. Muito obrigado, gente. E é isso, gente. Brigadão por minha parte, em nome do Saints Brasil, de todo mundo, por essa temporada de 2018 que foi espetacular. Acabou a temporada, o Saints agora entra em recesso, teremos draft em abril, mas a gente continue acompanhando lá as redes sociais, o blog, os podcasts, que é lógico que agora vão ser com menor frequência, né, até porque não tem jogo, mas ainda irão acontecer. Teremos alguns podcasts especiais que estão sendo preparados, guardados na manga também, para que essa off-season passe o mais rápido possível. E essa off-season também com certeza será de muitas novidades. A gente está preparando várias surpresas, novidades que com certeza vocês vão gostar. Então fiquem ligados na rede social, porque sempre tem coisa nova, a gente sempre preparando conteúdo novo, para que, apesar do Saints não estar jogando, você sempre fique bem informado e viva o Saints 365 dias por ano, que não seja apenas enquanto o Saints está jogando. Brigadão a todo mundo que acompanhou a gente, brigadão para todo mundo que curtiu o podcast, a gente espera que vocês continuem gostando. Pra galera nova, não liga não, a gente às vezes é chato, mas no fim é legal. E como a gente falou desde o primeiro podcast, desde quando o Saints começou a aparecer esse time mágico lá atrás, a gente sempre falou, olha, isso é raro, não se acostume, porque o Saints é aquele time que no fim sempre acontece alguma coisa. É legal quando dá certo, é mágico, mas a gente sofre bastante. Quem assistiu Eagles e Bears, eu usei esse jogo de comparação com todo mundo. Torcer pro Saints é você viver num looping eterno de Eagles versus Bears. E o final nem sempre é feliz, porque é isso que acontece quando você vive muito perto de uma linha de divisão como é Eagles versus Bears. Então, valeu, galera. Fica ligado. Já a gente tem muita novidade para você nas redes sociais Saints Brasil, que cresce junto com a torcida. Obrigado para todo mundo que curte, que acompanha. E a gente espera que vocês não nos abandonem no off-season, porque as novidades que vem por aí são demais. Falou, galera. Um abraço. Who dat?